Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: o concerto com Abraão é renovado. Apoiado pelo texto de Gênesis, capítulo 17, versículos 15 ao 22. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado. E falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Gênesis capítulo 17, versos 15 ao 22. Aqui temos, ponto número 1, a promessa feita a Abraão de um filho gerado por Sarai, aquele filho em quem se cumpriria a promessa que lhe foi feita, de que ele seria o pai de uma multidão de nações, pois ela também seria a mãe das nações, e reis de povos sairiam dela. Verso 16. Observe, primeiro, Deus revela gradualmente os objetivos da sua boa vontade para com seu povo. Deus tinha dito a Abraão muito tempo antes que ele teria um filho, mas nunca até agora que ele teria um filho com Sarai. Segundo, a bênção do Senhor dá fertilidade e não traz consigo nenhuma tristeza como houve no caso de Agar. Eu a hei de abençoar com a fertilidade, e te hei de dar a ti dela um filho. Terceiro, o governo civil e a ordem são uma grande bênção para a igreja. Está prometido não somente que aquele povo, mas que reis de povos nasceriam dela. Não uma multidão sem líderes, mas uma sociedade bem modelada e bem governada. Ponto número 2. A ratificação desta promessa foi a mudança do nome de Sarai para Sara. Verso 15. Sendo acrescentada ao seu nome a mesma letra que tinha sido acrescentada ao de Abraão, e pelas mesmas razões. Sarai significa minha princesa, como se a sua honra estivesse limitada a somente uma família.
Sara significa uma princesa, a saber, de multidões. Isto também poderia estar indicando que dela viria o Messias, o príncipe dos reis da terra. Ponto número 3. A recepção alegre e agradecida de Abraão desta graciosa promessa. Verso 17. Nesta ocasião, ele expressou, primeiro, grande humildade. Ele se prostrou sob o seu rosto. Observe que, quanto mais honras e favores Deus nos conceder, mais humildes nós devemos ser aos seus olhos, e mais reverentes e submissos diante dele. Segundo, grande alegria. Ele riu. Foi um riso de deleite, e não de desconfiança. Observe que até mesmo as promessas do Deus Santo, assim como o cumprimento delas, são as alegrias das almas santas. Existe a alegria da fé, assim como a alegria do usufruto das bênçãos concedidas. Agora Abraão exultou por ver o dia de Cristo. Agora ele viu-o e alegrou-se, João 8,56. Pois, da mesma maneira como ele enxergou o céu na promessa de Canaã, também enxergou Cristo na promessa de Isaque. Terceiro, grande admiração. A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Abraão não se refere a isto como algo duvidoso, de maneira nenhuma, pois temos a certeza de que ele não duvidou da promessa, Romanos 4, verso 20, mas como algo muito maravilhoso, que não poderia acontecer, exceto pelo poder do Deus Todo-Poderoso, e como algo muito bondoso, e um favor que era ainda mais comovedor e gentil, por ser extremamente surpreendente. Salmo 126, versos 1 e 2. Ponto número 4. A oração de Abraão por Ismael. Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Verso 18. Isto ele fala, não desejando que Ismael tivesse a preferência sobre o filho que ele teria com Sarai. Mas, temendo que ele fosse abandonado por Deus, Abraão faz este pedido por ele. Agora que Deus está falando com ele, Abraão julga ter uma boa oportunidade de falar alguma coisa favorável a Ismael. Abraão não deixará escapar uma oportunidade como esta. Observe. Primeiro, embora nós não devamos tentar aconselhar a Deus, ainda assim, ele nos dá permissão, na oração, para sermos humildemente livres com ele e, em particular, para lhe apresentar as nossas súplicas. Filipenses 4, verso 6. Qualquer que seja o assunto da nossa preocupação e do nosso medo, ele deve ser exposto diante de Deus em oração. Segundo, é dever dos pais orar pelos seus filhos, por todos os seus filhos, como Jó, que ofereceu holocausto segundo o número de todos eles. Jó 1, verso 5. Abraão não desejava pensar que, quando Deus lhe prometeu um filho gerado por Sarai, que ele tanto desejava, então seu filho gerado por Agar estaria esquecido. Não, ele ainda o traz no seu coração e demonstra uma preocupação por ele. A perspectiva de novos favores não deve fazer com que nos esqueçamos dos antigos. Terceiro, a grande bênção que desejamos de Deus para os nossos filhos é que possam viver diante dele, isto é, que possam ser mantidos em uma aliança ou concerto com ele e possam ter a graça de andar diante dele em justiça. As bênçãos espirituais são as melhores bênçãos e aquelas pelas quais devemos ser mais fervorosos na presença de Deus, tanto por nós mesmos quanto pelos outros.
Vivem bem aqueles que vivem diante de Deus. Ponto número 5. A resposta de Deus à sua oração. E esta é uma resposta de paz. Abraão não poderia dizer que tinha buscado ali da face de Deus em vão. Primeiro, as bênçãos comuns estão garantidas a Ismael. Verso 20. Quanto a Ismael, com quem tanto te preocupas, também te tenho ouvido. Ele encontrará favor por tua causa. Eis aqui o tenho abençoado, isto é, tenho muitas bênçãos reservadas para ele. A sua descendência será numerosa, falo-ei multiplicar grandissimamente, mais que a seus vizinhos. Este é o fruto da bênção, como aquele. Gênesis capítulo 1, verso 28. Seus descendentes serão consideráveis. 12 príncipes gerará. Nós poderíamos generosamente esperar que bênçãos espirituais também fossem concedidas a ele, embora a igreja visível não fosse gerada dos seus lombos e o conserto não se abrigasse na sua família. Observe que grande abundância de boas coisas exteriores frequentemente é dada àqueles filhos de pais crentes, que nasceram segundo a carne por causa dos seus pais. Segundo, as bênçãos do concerto estão reservadas para Isaque e designadas a ele. Versículos 19 e 21. Se Abraão, na sua oração por Ismael, quis dizer que ele desejava que o concerto fosse feito com Ismael e que a semente prometida descendesse dele, então Deus não o atendeu literalmente, mas de maneira equivalente, ou melhor, da forma que era melhor. Deus repete a Abraão a promessa de um filho gerado por Sara. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Observe que até mesmo os crentes fiéis precisam ter as promessas de Deus repetidas para si mesmos, para que possam ter uma forte consolação. Hebreus 6, verso 18. Uma vez mais podemos ver que os filhos da promessa são realmente filhos. O Senhor dá o nome a este filho. Chamarás o seu nome Isaque, que significa riso, porque Abraão alegrou-se em espírito quando este filho lhe foi prometido. Observe que, se as promessas de Deus forem a nossa alegria, as suas graças prometidas serão, no devido tempo, as nossas maiores alegrias. Cristo será o riso daqueles que o buscam. Aqueles que agora exultam em esperança, em breve exultarão ao terem aquilo que esperavam, um riso que não é de loucura. O Senhor estende o concerto àquele filho. Com ele, estabelecerei o meu concerto. Observe que o precioso Deus aceita quem ele quiser ao concerto com ele, de acordo com o prazer da sua vontade. Veja Romanos capítulo 9, versos 8 e 18. Assim, o concerto foi feito entre Deus e Abraão, com as suas diversas limitações e recomendações. E então a conversa chegou ao fim. O bendito Senhor acabou de falar com ele, e a visão desapareceu. E subiu Deus a Abraão. Observe que a nossa comunhão com Deus aqui, nesta terra, é quebrada e interrompida. Porém, no céu haverá um banquete contínuo e eterno.